Vamos, nessa noite, aproveitar todo esse enredo de canções que temos aqui cantado, falando a respeito de famílias, e pensarmos a respeito da palavra do Senhor sobre este tema tão importante. E eu queria te convidar, inicialmente, a pensar aí em qual local da sua casa a sua família costuma se reunir. Qual é o lugar que, quando você está ali, tempo livre, você consegue reunir, enfim, filhos, esposa, todo mundo para um mesmo ambiente? Cada família tem um lugar diferente. Tem família que é a mesa, que nas refeições é o local onde consegue reunir todo mundo, e ali tem um bom bate-papo, ali conseguem abrir o coração, conseguem se divertir, conseguem rir. Outras famílias optam pelo sofá da sala, e o sofá da sala é o lugar de encontro, é o lugar onde os filhos ficam brigando para saber quem vai sentar de um lado ou do outro, e ali vão se aconchegando no ambiente familiar. Outras famílias adotaram os quartos, e aí o quarto dos pais se torna o melhor lugar da casa para se estar. Às vezes é até difícil conseguir tirar as crianças daquele ambiente ali. Eu não sei qual é o da sua casa. Na minha infância, boa parte do tempo, esse lugar foi a sala. Quando nós fomos nos tornando adolescentes, migramos para o quarto dos nossos pais, e ali era o local de encontro. A família da minha esposa tem um hábito de todo o almoço reunir a família, não importa onde o filho esteja morando, onde esteja trabalhando, sempre se reúnem todo dia para almoçarem juntos ali. A avó dela, a grande matriarca da família, prepara sempre os almoços, reúnem toda a família. E eu não sei como é que é na sua casa, mas é importante que você saiba e que tenha este lugar na sua casa, esse lugar que é um local de encontro, um lugar de aconchego, um lugar onde as pessoas querem estar. Por que é tão importante você parar para pensar a respeito deste lugar? Porque esse lugar é um termômetro de como está a saúde da sua casa. Porque normalmente, quando as coisas começam a não estarem tão bem, a gente começa a perceber algumas ausências nesse lugar. É um filho que não quer mais almoçar naquele horário de sempre, agora prefere fazer a sua refeição no quarto, trancado, sozinho. Ou quando os pais chamam para estar na sala juntos, para assistirem alguma coisa, para bater um papo, ele prefere descer e ter um outro tipo de relacionamento com os amigos. Enfim, normalmente vai havendo um esvaziamento desses lugares, e ele serve como um termômetro para saber como é que está o nosso nível de intimidade, nosso nível de interação. Naturalmente, quando há uma briga no ambiente familiar, alguém está emburrado, vai se ausentar desse lugar. Ele não vai na mesa, ele sempre se isola. E às vezes nós não damos conta disso. Às vezes a gente vai esquecendo esse lugar. A família moderna vive uma dinâmica tão pesada. Hoje, escola integral, os meninos passam o dia inteiro fora de casa. À noite é o único momento que a família, em alguma forma, pode estar junto, mas a agenda é tão pesada, é tão cheia, que, via de regra, boa parte das famílias, talvez aqui representadas, não consigam mais ter todo dia um local de encontro. E aí isso passou a ser, então, um encontro semanal, aos domingos, enfim. Não sei como é que está na sua casa, mas é importante que você ouça essas coisas e que você comece já a fazer uma avaliação do seu ambiente familiar. Como é que anda este ambiente? Pensando a respeito de família, pensando a respeito do ambiente de encontro, de aconchego, de unidade, eu queria nesta noite trazer aquilo que eu acredito ser fundamental para que a família consiga se desenvolver. Sabe, existem muitas palavras, existem muitos pressupostos, princípios que podem nos ajudar a sermos famílias melhores. Amor, companheirismo, lealdade, cumplicidade, tem muita coisa. Mas nessa noite eu queria dizer para você, meu amado irmão e irmã,
que não existe família sem perdão. Perdão é a ferramenta talvez mais importante para trazer unidade ao ambiente familiar. E eu queria, nesta noite, te convidar a abrir tua Bíblia comigo, em Gênesis, no capítulo 33, onde nós encontramos uma história de reconciliação, uma história de perdão, uma história que tem um final surpreendente. Aqui nós encontramos o momento onde Esaú e Jacó se reencontram. A história desses dois irmãos é uma história de muita competitividade. Uma competitividade que surgiu desde o ventre materno. Eles eram gêmeos. A Bíblia fala que Esaú nasce primeiro, mas Jacó nasce agarrado no seu calcanhar. Havia uma predileção do pai por Esaú, da mãe por Jacó. Ambos tinham características extremamente diferentes, mas o que a Bíblia vai nos revelando é que à medida que eles vão crescendo, a rivalidade vai se intensificando e eles começam então a competir. E nesse cenário, há um momento em que Esaú abre mão da sua primogenitura, justamente porque Jacó encontra uma fragilidade no seu irmão, um dia que ele chega esfomeado dentro de casa e ele está ali preparando um guisado, e ele diz: eu te dou uma porção desse guisado se você abrir mão do seu direito de primogenitura. E Esaú abre mão então do seu direito de primogenitura por um prato de lentilha, um ensopado de lentilha. E a partir de então ele não se deu conta da besteira que tinha feito, do que realmente ele estava abrindo mão. O tempo passa e a mãe dos dois arma uma situação extremamente constrangedora para a família, onde ela faz com que o seu filho Jacó se passe por Esaú para receber a bênção do seu pai que já estava cego. Nós conhecemos a história, sabemos que Isaac abençoa então o seu filho Jacó, pensando que era Esaú, e quando Esaú descobre isso, ele fica enfurecido, busca uma bênção de seu pai e não encontra aquela bênção que ele esperava. A Bíblia nos fala que durante o período que o seu pai está vivo, Esaú respeita um ambiente familiar, mas com o falecimento de seu pai, a ira volta a se acender em seu coração e ele planeja matar o seu irmão Jacó. A sua mãe, naquele momento, sabendo que isso poderia acontecer, pede para que Jacó vá lá na sua família de origem, visitar seu irmão Labão, e lá então encontrar uma esposa, mas viver distante daquele ambiente para evitar uma tragédia. Anos se passam, mais de 14 anos se passaram. E Jacó então está retornando, agora com uma grande família. Está retornando com sua esposa Lia, está retornando com sua esposa Raquel, e com muitos filhos, com muitos bens, mas com o coração amargurado, aflito, sem saber como seria recebido por seu irmão, que diante de tanta raiva e tanto ódio, havia ameaçado ele de morte. Lançado esse panorama, eu quero te convidar então a ler comigo esse reencontro. Gênesis capítulo 33, versículo 1, a palavra do Senhor diz assim: quando Jacó olhou e viu que Esaú estava a se aproximar, com 400 homens, dividiu as crianças entre Lia, Raquel e as duas servas, colocou as servas e seus filhos à frente, Lia e seus filhos depois, e Raquel com José por último. Ele mesmo passou à frente e aproximou-se de seu irmão, curvou-se até o chão 7 vezes. Mas Esaú correu ao encontro de Jacó e o abraçou, se abraçou ao seu pescoço e o beijou, e eles choraram. Então Esaú ergueu o olhar e viu as mulheres e as crianças e perguntou: quem são estes? Jacó respondeu: são os filhos que Deus concedeu ao teu servo. Então a serva
as servas de seu... Então as servas e os filhos se aproximaram e se curvaram. Depois Lia e seus filhos vieram e se curvaram. Por último chegaram José e Raquel e também se curvaram. Esaú perguntou: o que você pretende com todos os rebanhos que encontrei pelo caminho? Ser bem recebido por ti, meu senhor, respondeu Jacó. Disse, porém, Esaú: eu já tenho muito, meu irmão, guarde para você o que é seu. Mas Jacó insistiu: se te agradaste de mim, aceite este presente de minha parte, porque a tua face é como contemplar a face de Deus. Além disso, tu me recebeste também. Aceita, pois, o presente que te foi trazido, pois Deus tem sido favorável para comigo, e eu já tenho tudo o que necessito. Jacó tanto insistiu, que Esaú acabou aceitando. Amém? Senhor nosso Deus e Pai, aplica a tua palavra ao nosso coração, que nós possamos, ó Deus, aprender como exemplo dessa família, a exercermos o perdão no ambiente familiar. É no nome de Jesus que te oramos. Amém e amém. Meus irmãos, depois de tantos anos, esse encontro é um encontro surpreendente. Jacó não esperava de maneira nenhuma ser recebido dessa forma, e ele tinha traçado vários planos para tentar agradar e minimizar o impacto daquele encontro. Ele mandou presentes à sua frente, ele colocou ali a sua família distribuída para ver se, de alguma maneira, ele não perderia todos os seus filhos de uma vez só. Ele tentou mexer com o coração do irmão, mas mal sabia ele que o coração do irmão já estava pronto. Já estava pronto para perdoar, já estava pronto para esse reencontro, sem a necessidade de nada daquilo. Sabe, o tempo, nesta circunstância, ajudou. O tempo foi favorável para que esse reencontro acontecesse de uma maneira que não tivesse nenhum dano, mas muito pelo contrário, para que fosse um momento, sim, de perdão, de aconchego. Eu acho impressionante quando o verso 4 diz que Esaú correu ao encontro de Jacó e se abraçou ao seu pescoço e o beijou. Eu não sei o que passava na cabeça de Jacó quando ele estava ali, curvado ao chão, fazendo reverência ao seu irmão, e ele de repente vê o seu irmão correndo em direção a ele. Eu não sei de verdade o que é que ele esperava, mas pelo que o texto aponta é que ele esperava qualquer coisa menos um abraço e um beijo. Ele é constrangido com aquela receptividade, é constrangido com aquele momento de amor e de carinho prestado ali pelo seu irmão. Sabe, este encontro, esse momento, exala perdão, mesmo sem a palavra perdão aparecer nesse texto. Em nenhum momento desse texto, Jacó chega ao seu irmão dizendo: me perdoe, muito menos o seu irmão chega para ele dizendo: você está perdoado. Mas nas entrelinhas do texto, o que nós vemos aqui é a expressão pura do perdão. E o perdão traz para o ambiente familiar muitas vantagens. Sabe, sem a perdão, a família não sobrevive. E talvez seja no ambiente familiar o ambiente mais difícil da gente aprender a lidar com o perdão. Porque são as pessoas que nós amamos que estão nos ferindo ou que nós estamos ferindo. E talvez alguns digam: não, pastor, pelo fato de existir amor, deve ser mais fácil perdoar. É uma faca de dois gumes. Quando uma pessoa que você não tem nenhum carinho, que você não tem nenhuma intimidade, faz algo de ruim com você, você pode ficar chateado, você pode ficar com remorso, mas não há uma frustração, não há uma quebra de expectativa. Você não esperava nada daquela pessoa. Mas no ambiente familiar nós esperamos respeito, nós esperamos carinho, nós esperamos direcionamento e tantas outras coisas, e quando isso não acontece, quando o ambiente familiar é marcado por violência, por mentira, por intriga, por tantas outras coisas, é muito difícil exercer o perdão.
exercer o perdão diante da traição, exercer o perdão diante de uma pessoa que tentou te prejudicar. É difícil quando a gente fala sobre isso no ambiente familiar. E esse texto, ele nos revela algumas coisas que favorecem para que o perdão aconteça. Sabe, o perdão é fruto de algumas coisas que estão impregnadas nesse texto. E a primeira delas que eu gostaria de destacar é que não existe perdão sem humildade. Sabe, Jacó, mesmo tendo recebido a bênção de seu pai, que dizia que ele deveria ser o líder da família e que Esaú deveria ser o seu servo, ele, depois de conquistar tudo na casa de Labão e ser um homem próspero, quando ele vai ao encontro do seu irmão, ele se coloca como servo. Ele coloca todos os seus bens à disposição do seu irmão, como quem diz: olha, se em algum momento eu usurpei aquilo que era seu, está aqui, tudo que eu tenho é seu, meu irmão. Eu me coloco à sua disposição, eu coloco a minha família, os meus bens à sua disposição, e num ato de humildade, ele se coloca como servo diante do irmão. A maior dificuldade para que o perdão seja exercido no ambiente familiar é a guerra de ego, é a vaidade, é a arrogância, é o brio, é achar que o outro sim tem que se curvar, o outro é que tem que vir em minha direção. E a gente precisa, se queremos viver um ambiente familiar saudável, manter esses egos crucificados. Deixar a arrogância de lado e viver o ambiente familiar na humildade. Na humildade. Quando Cristo Jesus exerceu o perdão sobre as nossas vidas na cruz do Calvário, o apóstolo Paulo, descrevendo isto de forma poética, lá em Filipenses, no capítulo 2, a partir do versículo 5, ele vai construindo toda a ideia de que Jesus, de uma forma voluntária, humilhou a si mesmo e se esvaziou, tomando a forma de servo. O perdão que eu e você desfrutamos de Deus, foi porque Deus abriu mão de sua vaidade, abriu mão de qualquer arrogância ou qualquer coisa do tipo. Ele se esvaziou de si mesmo. Ele se humilhou tomando a forma de servo, sendo obediente até a morte, morte de cruz. Sabe, se nós recebemos um amor como esse, quem somos nós para reter o perdão? Quem é você para achar que você pode controlar isso? A arrogância nos faz querer exercer o perdão de uma forma completamente diferente do que ele se propõe. A gente quer que o outro pague pelo erro. A gente quer que o outro nos ressaça diante do que nos fez. E a partir desse momento em que nós estamos vingados, aí sim parece que a gente consegue dizer: tá bom, eu perdoo. Mas o perdão não é para isso. A gente tem ensinado aqui na igreja que o perdão é justamente para tudo aquilo que eu e você não temos condições de pagar, de ressarcir. Quando eu e você temos condições, a gente pede desculpa. É você quebrar um celular de alguém, chegar com um celular novo e dizer: olha, tira aí a minha culpa, me desculpe, está aqui o seu celular, e a vida segue. A pessoa não tem que ficar com raiva porque ela foi ressarcida. Só que no ambiente familiar, quando nós somos feridos por coisas que não podem ser reparadas, não podem ser consertadas, e diante disso não tem outra coisa a se fazer senão perdão. Perdão. E esse perdão, para ser exercido, é necessário que eu e você tenhamos essa predisposição de servo, tenhamos essa predisposição de humildade. E por mais que humildade seja uma coisa e humilhação seja outra, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Todo mundo que é desprendido de vaidade entende que perdão não tem nada a ver com se humilhar. Por mais que as pessoas à sua volta possam dizer: rapaz, você vai se humilhar para ele? Não, eu não estou me humilhando.
Eu estou assumindo meu lugar de servo. Eu estou assumindo meu lugar de humilde. Eu estou abrindo mão da minha vaidade. O mundo não consegue entender isso. A lógica do mundo, quando você fala a respeito dessas coisas, mexe com o brio, mexe com a vaidade. Quantas vezes não acompanhamos casais que viveram o drama de uma traição, e aí a gente aconselha a reatar o matrimônio, a tentar trazer de novo unidade para o lar, e aí às vezes essas pessoas vão se aconselhar com os amigos que têm uma visão diferente e fala: você vai se humilhar dessa forma? Oh, meu irmão, isso não tem a ver com humilhação. E deixa eu te falar mais. Todas as vezes que eu e você exercemos o perdão, nós estamos agindo em obediência a Deus. E não existe lugar melhor para se estar do que humilhado diante da vontade do Senhor. É isso. Quando você está pedindo perdão ao outro, quando você está abrindo o seu coração para o outro, exercendo este ato de amor, acima de tudo você está agindo em nome de Deus. É o amor de Deus transbordando na sua vida para alcançar o outro. E a família só sobrevive por perdão. Eu não sei se você olha à sua volta e diz: não, pastor, eu nunca pisei na bola no meu ambiente familiar. E talvez você olhe em volta e ache que você nunca esbarrou em alguém ou frustrou alguém. Mas, meu amado irmão, se você olhar com carinho para a sua história, você vai perceber que você é humano como qualquer um. E que a gente comete excessos. Com palavras, com ações, de tantas formas. Tantas e tantas formas. E muitas vezes nós magoamos o outro e nós nem percebemos que magoamos. Não percebemos. A gente precisa ter humildade suficiente de reconhecer que não somos perfeitos e que somos devedores de perdão uns aos outros. Somos devedores de perdão. Cristo nos perdoou e eu e você não tínhamos nada para fazer com que esse coração dele se movesse para isso. Ele nos amou primeiro, ele deu o primeiro passo. E foi dessa forma que nós somos encontrados por ele. Desta forma. O texto vai nos dizendo então, que por meio desse ato de humildade de Jacó, esse perdão está meio que sendo pedido a Esaú. Mas não é só ele se curvar. O texto diz que ele insiste com Esaú, para que Esaú receba os presentes. Esaú também é um homem muito rico, muito próspero. É um homem que tinha quase que um exército, 400 homens à sua disposição. Ele não precisava dos presentes de Jacó. E ele faz questão de dizer para Jacó que não precisa daquilo. Mas Jacó insiste com ele dizendo: só o fato de ser recebido bem por ti, eu preciso que você receba. Eu preciso que você receba. E aqui nós encontramos uma marca muito importante do perdão. O perdão é um ato de generosidade. O perdão é um ato de generosidade. É um ato de misericórdia, é um ato de graça. É um ato de bondade. Sabe, às vezes nós somos generosos com muitas coisas. Tem gente que é mão aberta. Tem gente que por qualquer razão quer dar um presente, quer dar um valor, quer dar uma oferta, quer abençoar. Tem gente que gosta de se comunicar ou comunicar o amor por meio dos presentes. Tem gente que é sempre assim aberto para isso. Só que o que esse texto nos fala não é simplesmente alguém que está dando presente. É alguém que está exercendo o pedido de perdão, comunicando isso por meio de generosidade.
Generosidade. Essa é a linguagem de amor de Jacó. Ele se assume como um servo e com um coração generoso. Ele quer contribuir com o seu irmão, mesmo que ele não precise. E é interessante porque por mais que Esaú não precisasse de nada daquilo, o texto diz que ele aceita. E o pedido de perdão é algo que é dialético, depende dos dois lados. Não é só pedir perdão, é oferecer perdão. É um processo mútuo. E o seu irmão, como um ato de que realmente está perdoando Jacó, ele recebe aqueles presentes. Ele recebe aqueles presentes para selar aquele cenário de paz no ambiente familiar. Não sei como é na sua casa, cada família tem uma dinâmica de comunicar o amor. Existem mães que comunicam o amor na cozinha, que gostam de cozinhar, gostam de preparar aquela comida que agrada ao filho, e se sabe que de alguma forma machucou o filho, vai lá e tenta dar um jeito de preparar a sobremesa que ele gosta, preparar ali a comida adequada. E quando o filho chega em casa, ela nem precisa dizer, me perdoe meu filho, porque o filho já entendeu que aquela forma de agir dela é um pedido de perdão. É uma forma de expressar o amor, é uma forma de dizer, eu errei. Tem outras pessoas que vão se comunicar de outra maneira. Vão tentar ser mais presentes, mais melosas, tocar mais, abraçar mais, dizer mais eu te amo. Lá em casa, a minha irmã era a mais engraçada com relação à forma de comunicar o amor. Ela, toda vez que era repreendida pelos meus pais, ela sempre preparava uma cartinha. E as cartinhas dela eram muito engraçadas, primeiro porque ela ainda estava desenvolvendo a escrita, então haviam alguns erros de português, e o apelo que ela fazia. E eu lembro de uma vez que minha irmã estava brincando, correndo, e ela levou uma queda e quebrou os 2 dentinhos da frente. E aí, levou aquela queda, meus pais pegaram ela e tudo, só que os meus pais ficaram chateados porque tinham dito para ela não brincar daquele jeito e deram uma bronca nela. Porque ela estava direto fazendo aquilo e se machucava, e agora olha só o que tinha acontecido. E ela foi para o quarto e escreveu uma carta, e na carta dela dizia, quer dizer que os meus 2 dentes são mais importantes do que eu para vocês? E aí ela faz aquela carta declarando o seu amor e tudo mais. Cada um tem um jeito de pedir perdão, e a gente precisa estar sensível a isso. É muito bom que você saia daqui aprendendo a usar a palavra perdão. É importante que você saia daqui entendendo que é necessário verbalizar. Mas acima de tudo, é importante que você saia daqui aprendendo a ler a forma que as pessoas têm comunicado amor, têm comunicado perdão na tua vida. Nem todo mundo é bom de oratória, nem todo mundo consegue abrir o coração e pedir perdão, mas eu tenho certeza de uma coisa: todo ser humano tem uma habilidade inata dada por Deus para exercer o amor. O amor de Deus faz parte dos atributos comunicáveis do Senhor. Ele partilhou o seu amor para conosco, e hoje nós exercemos o amor, ainda de uma maneira embaçada, como diz Paulo, escrevendo a carta aos Coríntios, no capítulo 13. Mas nós somos capazes de exercer o amor e exercer o perdão. E cabe a mim e a você abrir mão de nossa vaidade e exercer o perdão de forma generosa. Generosa. O texto vai nos dizer que diante desse encontro, Esaú abraça, beija e eles choram. E essa expressão, e eles choram, é muito importante. Porque a dureza do nosso coração tem
tentado roubar de nós a empatia. Roubar de nós a capacidade de se alegrar com os nossos familiares e de chorar com os nossos familiares. Sabe, essa geração nossa é uma geração que está tão dispersa, é cada um no seu lugar e todo mundo reclamando da mesma coisa, se sentindo sem amor, se sentindo sem atenção, mas está todo mundo correndo para um lado. São os pais fora de casa, correndo em busca de dar uma condição melhor dentro de casa. São os filhos trancados nos quartos, vivendo ali um cenário de uma privacidade enquanto se desenvolve. E essa família tão dispersa tem tido uma dificuldade enorme de amar, ou de expressar o amor. De expressar o amor. E esse encontro deles, um encontro que tem um abraço, um beijo e um choro, talvez seja algo que há muito tempo você não tenha vivido na sua casa. Qual foi a última vez que você abraçou aquela pessoa que você ama de verdade? A gente fez no culto dos adolescentes aqui, há uns 2 sábados atrás, véspera do Dia das Mães, um momento com as mães. E aí naquela ocasião eu falei, você agora vai ter a oportunidade de abraçar o seu filho como você abraçava quando era criança. Que quando era criança você abraçava e você tinha certeza que ele não ia sair do seu braço. Sabe aquele último abraço que você deu, que você tinha certeza que ele só ia sair quando você liberasse? Os filhos vão crescendo e às vezes vão ficando até com vergonha do abraço de mãe, né? Sabe, meus irmãos, a gente precisa restaurar isso no nosso ambiente. A gente precisa voltar a ter coragem de chorar na presença um do outro. De um pai chegar na presença dos seus filhos e chorar. De uma mãe chegar na presença dos seus filhos e chorar. Do filho ter a liberdade de chorar em casa e a família chorar junto. É muito bom falar sobre a família se alegrar junto. A família rir junto. Mas o que faz com que a família viva esses bons momentos de risada, de forma coletiva, é o quanto de tempo essa família gasta, investe, reunida para chorar, para estar abraçado, para estar junto. Talvez eu esteja falando aqui um monte de coisa e você até queira e diga, pastor, mas você não sabe como é lá em casa. Se eu for fazer um negócio desse com meu pai, ele vai dizer, deixa de frescura, rapaz. Não sei. Eu só sei que é importante que a gente quebre a dureza do nosso lar, por meio do perdão, por meio do amor. Que a gente consiga comunicar isso de uma forma melhor. E que você consiga olhar para a sua casa e ver aqueles cômodos que são de fato o lugar de encontro da família e faça uma avaliação se a saúde da sua casa continua intacta. Às vezes, as ausências, elas não são percebidas porque a gente começa a se acostumar com elas. Tudo começa com uma primeira desculpa, hoje não, e depois de um tempo você se percebe num longo período de afastamento, num longo período de distanciamento. E o Senhor está nos dando a oportunidade hoje de começarmos os reencontros. Talvez a semelhança de Jacó, você entendendo a dureza do outro lado que te espera, você precise criar estratégias. Talvez a semelhança dele, você precise preparar mimos, não sei o que é necessário que você faça. Mas eu sei de uma coisa, que da mesma forma que você se prepara para pedir perdão ou para liberar perdão, tem um Deus que está agindo nos corações e está gerando algo que vai te surpreender. Jacó jamais imaginava ser recebido por Esaú da forma que foi recebido. Ele não fez nada para merecer isso, mas Deus, o Deus da família, age individualmente em cada coração. E tudo que você precisa fazer é a sua parte, porque Deus continuará fazendo a dele. Vamos orar? Feche teus olhos, curva a tua cabeça.
eu te convido nesse momento a colocar diante do Senhor, mais uma vez a tua casa, a tua família. Se de alguma forma você está aqui nesse lugar, e você sabe que magoou alguém, sabe que feriu alguém, e precisa pedir perdão, que nesta hora, você fale com o Senhor dizendo: Senhor, prepara o meu coração. Prepara a minha vida para este momento. Eu quero comunicar o teu amor, eu quero comunicar o teu perdão. Se você sabe que você precisa liberar perdão, e com um coração duro você tem fugido desse encontro, você tem feito de tudo para não ter essa conversa, deixa o Espírito Santo de Deus quebrantar o teu coração nessa hora. Não existe família sem perdão. Não existe. Nós precisamos aprender a amar como o Senhor ama. Nesse momento eu te convido a orar ao Senhor, dizendo: Senhor, me dá um coração igual ao teu. Um coração disposto a obedecer. Um coração disposto a seguir o teu querer. Clama ao Senhor dizendo: Senhor, me ensina a amar o meu irmão. A olhar com os teus olhos, a perdoar com o teu perdão. Fala com Deus nesse momento. Enquanto você ora ao Senhor, o perdão que você precisa exercer no seu lar, o Senhor Jesus exerceu na cruz do Calvário por você. E se hoje você está aqui nesse lugar, e você entende que está sendo perdoado por Deus, e quer tomar posse desse perdão, e quer viver esse perdão, quer ser transformado por esse amor e por esse perdão, se você deseja nessa hora ser invadido dessa presença do Espírito Santo na tua vida, se você deseja nesse momento se entregar plenamente a esse amor de Deus, eu queria orar por você. Talvez você tenha chegado aqui nesse lugar tão amargurado, tão entristecido, vivendo tantos dilemas na tua casa. Talvez o Senhor te trouxe aqui para trazer todas essas mudanças a partir do momento em que você se sinta perdoado por Ele. Se hoje você deseja aceitar Jesus como Senhor da sua história, eu quero orar por você. Faz um sinal com a sua mão onde você está, que eu quero orar por sua vida nessa hora. Alguém que nesta noite deseja entregar a sua vida, o seu coração ao Senhor, receber esse perdão de Deus, de olhos fechados, de cabeça baixa, faz um sinal com a sua mão, para que a gente possa orar. De olhos fechados, de cabeça baixa, deixa o Senhor ministrar o teu coração. Deixa quebrantar, tirar toda a dureza. Deixa o Senhor falar contigo nessa hora. Senhor nosso Deus e Pai, colocamos diante de Ti a nossa família, a nossa casa, Deus. Mas acima de tudo, Pai, colocamos o nosso coração, Te pedindo, Deus, começa em nós a transformação do nosso lar. Começa, Pai, através da nossa vida, quebrantando o nosso coração, nos dando um coração igual ao Teu, nos ensinando a perdoar com o Teu perdão, ó Pai. Deus, aqueles que se encontram afastados, com os relacionamentos quebrados, que hoje possam sair daqui, Deus, em busca desse reencontro.
E que o Senhor possa preparar esses corações para esse momento de reconciliação, para esse momento de perdão, de amor, de aconchego. Pai, que a nossa casa, Deus, seja de fato um lugar de bênçãos. E todas as vezes que a mágoa tiver razão, que prevaleça o perdão. Que o perdão esteja pronto na casa dos teus servos aqui, Pai. É no nome de Jesus que te oramos, ó Deus, te pedindo. Dai-nos, ó Deus, um coração igual ao teu. Em nome de Jesus.